Minha irmã começou a sair com meu noivo depois de espalhar boatos de que eu era infiel. Minha mãe disse: ele fez a escolha certa. Eu fui embora sem olhar para trás. Anos depois, entrei no escritório dele como a nova CEO. A máscara deles caiu depois que todo mundo viu o que eu fiz. Na época, eu tinha 26 e estava noiva do Ethan há 2 anos e meio, planejando um casamento que seria em junho. Éramos aquele tipo de casal que todo mundo achava perfeito. Eu trabalhava como analista financeira em uma empresa de médio porte, ele era gerente em uma construtora, e tínhamos planos de comprar uma casa depois do casamento. Minha irmã mais nova sempre foi diferente de mim. Ela tinha 24 anos na época e sempre foi considerada a filha mais carismática da família. Enquanto eu era mais reservada e focada nos estudos e trabalho, ela era extrovertida, popular e tinha facilidade para conquistar as pessoas. Meus pais sempre fizeram questão de demonstrar que ela era a preferida, embora nunca admitissem isso abertamente. O que eu não sabia é que ela tinha desenvolvido uma obsessão pelo Ethan desde que começamos a namorar. No início, pensei que fosse só ciúme normal entre irmãs, mas depois descobri que era muito mais profundo que isso. Ela começou a aparecer em todos os lugares onde sabíamos que estaríamos. Sempre arrumava desculpas para estar presente nos nossos encontros familiares, e constantemente fazia comentários sobre como o Ethan merecia alguém mais aventureira e menos séria. A primeira fase do plano dela começou de forma sutil. Ela passou a espalhar pequenos comentários para nossa família sobre como eu estava sempre trabalhando até tarde, como eu raramente estava disponível para o Ethan nos fins de semana, e como ela achava que eu não valorizava o relacionamento o suficiente. Inicialmente, pensei que fosse apenas fofoca familiar normal, mas depois percebi que havia um padrão. Em outubro daquele ano, comecei a notar que o Ethan estava agindo de forma estranha. Ele ficava desconfiado quando eu chegava tarde do trabalho, questionava sobre colegas masculinos e parecia sempre irritado quando eu mencionava compromissos profissionais. Eu atribuí isso ao estresse do planejamento do casamento e não dei muita importância. Foi então que minha irmã intensificou a estratégia. Ela começou a inventar histórias sobre ter me visto em lugares onde eu supostamente não deveria estar. Contou para minha mãe que me viu saindo de um restaurante chique com um homem que não era o Ethan numa quinta-feira à noite. Disse que me viu conversando muito intimamente com um colega de trabalho durante a pausa de almoço. Criou uma narrativa completa sobre como eu estava me comportando de forma suspeita. O mais cruel é que ela sempre contava essas histórias quando eu não estava presente para me defender. Durante almoços familiares nos domingos, enquanto eu estava na cozinha ajudando minha avó, ela sussurrava essas mentiras para minha mãe e meu pai. Quando eu voltava, o clima estava diferente, mas eu não conseguia entender o porquê. A situação explodiu numa sexta-feira de novembro. Eu estava trabalhando em um projeto importante que exigia horas extras, e tinha avisado o Ethan que chegaria tarde em casa. Era quase 10 da noite quando finalmente terminei. E quando cheguei ao apartamento que dividíamos, encontrei ele sentado na sala com uma expressão que nunca tinha visto antes. Ele estava com o celular na mão e percebi que tinha estado chorando. Quando perguntei o que tinha acontecido, ele simplesmente disse que minha irmã tinha ligado para ele mais cedo contando que me viu beijando outro homem no estacionamento da empresa. Ela tinha detalhes específicos. Descreveu o carro, a roupa que eu supostamente estava usando, até mesmo o horário exato que isso teria acontecido. A história era tão elaborada e convincente que nem eu consegui inicialmente processar como rebater. Ela tinha pensado em cada detalhe, criado uma versão tão realista que até eu mesma fiquei confusa por um momento, questionando se não tinha feito algo que poderia ter sido mal interpretado. Tentei explicar que tinha passado o dia inteiro em reuniões, que tinha testemunhas, que podia provar onde estava a cada minuto daquela tarde. Mas o Ethan estava destruído emocionalmente e não conseguia ouvir argumentos racionais. Ele disse que minha irmã não teria motivos para mentir, que ela sempre foi honesta com ele e que já vinha percebendo mudanças no meu comportamento há meses. Foi quando percebi que aquilo não era um episódio isolado. Minha irmã havia plantado sementes de desconfiança durante meses, construindo uma narrativa de que eu era infiel. E essa história do beijo era apenas o golpe final. Ela tinha sido estratégica, paciente, e havia manipulado não apenas o Ethan, mas toda a minha família. Passei a madrugada inteira tentando convencer o Ethan da minha inocência. Mostrei mensagens do trabalho, liguei para colegas mesmo sendo madrugada, ofereci acesso completo ao meu celular, e-mails, redes sociais. Mas nada adiantou. Ele disse que não conseguiria mais confiar em mim, que o relacionamento estava destruído e que precisava de tempo para pensar. No sábado de manhã, ele foi para a casa dos pais dele, dizendo que voltaria na semana seguinte para conversarmos. Eu liguei para minha irmã, desesperada, implorando que ela contasse a verdade. Ela fingiu estar confusa. Disse que tinha certeza do que viu, que estava apenas protegendo a família
e que talvez fosse melhor eu assumir meus erros ao invés de culpar outras pessoas. Durante aquele fim de semana, liguei para minha mãe buscando apoio. Esperava que ela me conhecesse bem o suficiente para saber que eu jamais trairia alguém que amava. Mas quando expliquei a situação, ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse que minha irmã estava muito abalada por ter presenciado aquela cena, que ela não inventaria algo assim, e que talvez fosse hora de eu refletir sobre minhas escolhas. Foi como receber um soco no estômago. Minha própria mãe estava acreditando na mentira da minha irmã ao invés de confiar em mim. Quando perguntei se ela realmente acreditava que eu seria capaz de trair o Ethan, ela disse que às vezes as pessoas fazem coisas que nunca imaginaríamos, especialmente quando estão sob pressão. Meu pai teve a mesma reação. Disse que minha irmã não teria razões para mentir, que ela sempre foi a mais sensata da família, e que eu deveria parar de tentar colocar a família contra ela. Percebi naquele momento que eles já tinham escolhido um lado, e não era o meu. Na segunda-feira seguinte, o Ethan voltou ao apartamento com uma mala. Disse que havia pensado muito durante o fim de semana, que tinha conversado com amigos e familiares, e que não conseguia mais seguir com o relacionamento. Ele devolveu o anel de noivado e disse que ia ficar na casa de um amigo até conseguir se reorganizar. Eu estava destroçada, mas ainda tinha esperança de que conseguiríamos resolver aquilo. Continuei insistindo na minha inocência. Ofereci fazer qualquer coisa para provar que as acusações eram falsas, mas ele já tinha tomado a decisão. Disse que mesmo que eu não tivesse traído dessa vez, a desconfiança estava instalada e que não conseguia mais me ver da mesma forma. O que aconteceu nas semanas seguintes foi ainda pior do que o fim do noivado. Minha irmã começou a aparecer constantemente na vida do Ethan, oferecendo apoio emocional, levando comida, ajudando com a mudança. Ela se posicionou como a irmã cuidadosa que estava ajudando o ex-cunhado a superar o trauma da traição. Durante o mês de dezembro, comecei a perceber que eles estavam passando muito tempo juntos. Amigos em comum comentavam que os tinham visto em cafés, no cinema, caminhando pelo parque. Quando questionei minha irmã sobre isso, ela disse que estava apenas consolando uma pessoa que nossa família considerava importante, e que eu não deveria ser egoísta a ponto de querer que ele ficasse sozinho durante um momento difícil. Foi no Réveillon que a verdade veio à tona de forma definitiva. Uma amiga me ligou às 2 da manhã dizendo que tinha visto o Ethan e minha irmã se beijando durante a virada do ano em uma festa. Eles não estavam nem tentando esconder. Estavam comportando-se como um casal oficial. Confrontei minha irmã no primeiro dia do ano. Ela não negou o relacionamento, mas disse que não tinha planejado que as coisas acontecessem daquela forma. Alegou que eles se aproximaram naturalmente durante o processo de superação da traição, que descobriram ter muito em comum, e que o amor surgiu de forma espontânea. Disse que eu deveria ficar feliz que duas pessoas importantes para mim tinham encontrado a felicidade. O mais revoltante foi quando perguntei diretamente se ela tinha mentido sobre me ver com outro homem. Ela olhou nos meus olhos e disse que tinha certeza absoluta do que viu, que não estava mentindo, e que talvez eu tivesse apagado aquele momento da memória por culpa. Disse que não ia assumir a responsabilidade pelos meus erros só para me fazer sentir melhor. Quando procurei meus pais para contar sobre o relacionamento entre eles, esperando que finalmente enxergassem a situação real, recebi a maior decepção da minha vida. Minha mãe disse que achava lindo que minha irmã tivesse conseguido curar o coração do Ethan, que eles formavam um casal muito melhor do que nós, e que eu deveria parar de ser amargurada e aceitar que ele tinha feito a escolha certa. Meu pai concordou, dizendo que minha irmã sempre foi mais carinhosa e dedicada, que ela saberia valorizar o Ethan de uma forma que eu nunca soube, e que talvez aquilo fosse o destino consertando um erro. Disse que eu deveria agradecer a minha irmã por ter salvado o Ethan de um casamento fadado ao fracasso. Foi naquele momento que percebi que não tinha mais família. Eles não apenas acreditaram nas mentiras da minha irmã, como também estavam celebrando o fato de ela ter roubado meu noivo. Não havia amor, lealdade ou sequer consideração por mim naquela casa. Passei as 2 semanas seguintes planejando minha saída. Pedi demissão do emprego, vendi meus móveis, quebrei o contrato do apartamento pagando a multa e me candidatei para posições em outras cidades. Não contei para ninguém da família sobre meus planos. Em uma manhã de janeiro, simplesmente desapareci. Deixei uma carta na casa dos meus pais explicando que estava me mudando para Chicago, que não queria mais contato com nenhum deles e que deveriam considerar que eu não existia mais. Bloqueei todos no celular, redes sociais, e-mail. Cortei todos os laços de uma vez. Chicago foi minha salvação. Consegui uma posição como analista sênior em uma empresa de investimentos. Me dediquei completamente ao trabalho e comecei a reconstruir minha vida do zero. Durante os primeiros meses, chorava todas as noites, mas gradualmente fui encontrando força na minha independência.
A empresa onde comecei a trabalhar valorizava a competência acima de política interna. Eu me destacava pela dedicação, pela capacidade analítica e pela habilidade de resolver problemas complexos. Em 6 meses, fui promovida para gerente de equipe. Em 1 ano, estava supervisionando múltiplos projetos. Em 2 anos, era diretora de operações. Durante esse período, algumas pessoas da minha cidade natal tentaram entrar em contato. Antigos amigos perguntavam por que eu tinha sumido tão drasticamente. Primos distantes mandavam mensagens dizendo que minha família estava preocupada. Eu ignorava todas as tentativas de comunicação. Foi através de uma dessas tentativas de contato que descobri que minha irmã e o Ethan tinham se casado 8 meses depois que eu fui embora. A cerimônia foi na mesma igreja onde eu e ele deveríamos ter nos casado, com os mesmos fornecedores que tínhamos contratado. Ela literalmente assumiu a vida que era para ser minha. Essa informação, ao invés de me destruir, me deu ainda mais motivação. Passei a trabalhar 16 horas por dia, estudar nos fins de semana, fazer cursos de especialização online. Me tornei uma especialista em fusões e aquisições, desenvolvimento de negócios e estratégia corporativa. Aos 28 anos, 3 empresas diferentes estavam competindo para me contratar como CEO. Escolhi uma companhia de tecnologia financeira que estava expandindo nacionalmente e precisava de alguém para liderar a estratégia de crescimento. Era uma posição que me daria poder, recursos e a possibilidade de implementar mudanças significativas. Foi durante o processo de due diligence para uma aquisição que descobri algo interessante. A empresa que estávamos considerando comprar tinha como gerente de operações um tal de Ethan, que trabalhava em uma construtora na minha cidade natal. As referências profissionais dele eram medíocres, mas ele tinha sido contratado através de indicação pessoal de um dos sócios. Inicialmente pensei que fosse coincidência. Ethan é um nome comum, e eu não tinha certeza se era realmente ele. Mas quando solicitei o arquivo completo de funcionários, vi a foto e confirmei minhas suspeitas. Era exatamente o mesmo homem que tinha destruído minha vida 3 anos antes. A ironia da situação era perfeita. Ele estava trabalhando em uma empresa que minha companhia estava prestes a adquirir. Em algumas semanas, eu seria tecnicamente a chefe dele, e ele não fazia a menor ideia de quem eu era ou o que estava por vir. Decidi acelerar o processo de aquisição. Convenci o conselho de que aquela empresa tinha potencial estratégico que justificava um investimento rápido, e em menos de 2 meses fechamos o negócio. Durante todo o processo de transição, mantive um perfil baixo, deixando que meus subordinados diretos fizessem a comunicação com os funcionários da empresa adquirida. O dia da minha primeira visita oficial às novas instalações foi cuidadosamente planejado. Marquei para uma segunda-feira de manhã e pedi para que todos os gerentes e supervisores estivessem presentes para uma reunião de apresentação da nova liderança. Era março, exatamente 3 anos depois que eu tinha deixado a cidade. Quando entrei na sala de conferências, o silêncio foi imediato. Vários funcionários me reconheceram e ficaram obviamente confusos sobre como uma pessoa que eles conheciam da cidade natal tinha se tornado CEO de uma grande empresa. Mas a reação do Ethan foi a mais gratificante. Ele estava sentado na 3ª fileira, conversando casualmente com um colega, quando levantou os olhos e me viu. A expressão dele mudou instantaneamente. Primeiro confusão, depois reconhecimento, e finalmente uma mistura de choque e pânico. Ele ficou pálido, começou a suar, e não conseguia parar de me encarar. Durante minha apresentação, expliquei a visão da empresa, os planos de crescimento, as mudanças que seriam implementadas. Falei sobre a importância de competência, integridade e performance no novo ambiente corporativo. O Ethan não tirou os olhos de mim durante toda a reunião, claramente tentando processar como aquilo era possível. Após a reunião geral, pedi para ter reuniões individuais com cada gerente ao longo da semana. Deixei o Ethan por último, obviamente. Queria tempo para analisar sua performance e preparar estrategicamente nosso primeiro encontro face a face. Durante os dias seguintes, investiguei discretamente o histórico profissional do Ethan na empresa. O que descobri foi ainda melhor do que eu esperava. Ele era incompetente. Seus projetos constantemente atrasavam, ele tinha dificuldades para tomar decisões e dependia excessivamente de subordinados para mascarar suas deficiências. Conversei com funcionários que trabalhavam diretamente com ele, sempre de forma profissional e sem revelar nossa história pessoal. Descobri que ele frequentemente chegava tarde, saía cedo, passava muito tempo em telefonemas pessoais e tinha a reputação de jogar a responsabilidade por erros em outros membros da equipe. Mais interessante ainda foi descobrir que ele tinha usado recursos da empresa para fins pessoais em várias ocasiões.
Usou o cartão corporativo para pagar jantares românticos, registrou viagens pessoais como despesas de negócios e até mesmo usou o carro da empresa para sua lua de mel. Tudo estava documentado. Mas o antigo CEO era negligente e nunca tinha investigado essas irregularidades. Na sexta-feira daquela semana, finalmente chegou o momento da nossa reunião individual. Marquei para as 5 da tarde no meu escritório, quando a maioria dos funcionários já tinha ido embora. Queria privacidade para a nossa conversa. Ele entrou no escritório visivelmente nervoso, suando apesar do ar-condicionado, e mal conseguiu me cumprimentar adequadamente. Sentou-se na cadeira em frente à minha mesa e ficou em silêncio, esperando que eu iniciasse a conversa. Comecei de forma profissional, perguntando sobre seus projetos atuais, seus planos para o próximo trimestre, sua visão sobre as mudanças na empresa. Ele respondeu de forma evasiva, claramente tentando impressionar, mas demonstrando ainda mais sua incompetência com cada frase. Depois de 20 minutos de conversa sobre trabalho, decidi abordar o elefante na sala. Perguntei se ele não achava interessante o fato de estarmos trabalhando juntos depois de tantos anos. Ele ficou ainda mais nervoso e disse que sim, que era uma coincidência incrível, que ele sempre soube que eu era talentosa e que não estava surpreso com o meu sucesso. A hipocrisia dele era nauseante. O mesmo homem que tinha me acusado de traição, que tinha acreditado em mentiras sem questionar, que tinha me abandonado quando eu mais precisava, agora estava tentando me bajular para manter o emprego. Perguntei sobre minha irmã, sobre como estava o casamento, sobre a vida em geral. Ele respondeu que estava tudo bem, que eram felizes, que ela enviava lembranças. Mais mentiras, obviamente, já que ela não fazia ideia de que ele estava trabalhando para mim. Durante os próximos 2 meses, mantive o Ethan sob observação constante. Documentei cada erro, cada atraso, cada decisão questionável. Criei um arquivo detalhado de sua incompetência, incluindo depoimentos de colegas, evidências de má conduta e análises de performance comparativas. Foi durante esse período que algo inesperado aconteceu. Minha mãe conseguiu meu número de telefone através de um primo distante e me ligou. Ela disse que soube através de conhecidos em comum que eu estava de volta à região, que tinha uma posição importante em uma empresa e que gostaria de conversar. Durante a ligação, ela não demonstrou arrependimento ou reconhecimento dos erros do passado. Ao invés disso, disse que achava que tempo suficiente tinha passado, que a família sentia minha falta e que eu deveria perdoar e seguir em frente. Disse que minha irmã tinha construído uma vida linda com o Ethan, que eles eram muito felizes e que eu não deveria guardar rancor. Quando perguntei se ela ainda acreditava que eu tinha traído o Ethan, ela disse que aquilo não importava mais, que o passado era passado e que o importante era reconstruir os laços familiares. Não admitiu o erro, não pediu desculpas, apenas queria que eu voltasse a fazer parte da família como se nada tivesse acontecido. Eu disse que não tinha interesse em reconstruir relacionamento com pessoas que me traíram quando mais precisei delas, e desliguei o telefone. Mas a ligação me deu uma informação valiosa. Eles sabiam que eu estava de volta à região, o que significava que em breve descobririam que eu era a chefe do Ethan. Alguns dias depois, recebi uma mensagem da minha irmã. Ela tinha conseguido meu contato através da mesma fonte e mandou uma mensagem longa dizendo que estava feliz por saber que eu estava bem, que sempre soube que eu seria bem-sucedida e que esperava que pudéssemos conversar em breve. A mensagem terminava com uma frase que me deixou furiosa. Ela disse que o Ethan ainda falava sobre mim às vezes, que ele a tinha escolhido, mas que sempre me desejaria sucesso na vida. A arrogância dela era inacreditável. Mesmo depois de 3 anos, ainda estava tentando esfregar na minha cara o fato de ter roubado meu noivo. Foi nesse momento que decidi acelerar meu plano de vingança. Não podia permitir que eles continuassem vivendo suas vidas perfeitinhas enquanto eu carregava as cicatrizes do que tinham feito. Era hora de mostrar que ações têm consequências. Comecei auditando formalmente todos os gastos do Ethan na empresa nos últimos 2 anos. O que descobri foi ainda pior do que imaginava. Ele havia sistematicamente usado recursos corporativos para financiar seu estilo de vida pessoal. Viagens caras com minha irmã que foram registradas como viagens de negócios, jantares extravagantes em restaurantes finos, até mesmo a compra de presentes caros que foram categorizados como brindes corporativos. O mais grave foi descobrir que ele havia criado fornecedores fantasmas, empresas que existiam apenas no papel e que emitiam notas fiscais para a nossa empresa por serviços que nunca foram prestados. O dinheiro era transferido para contas que ele controlava, e ele usava esses recursos para suas despesas pessoais. Era fraude corporativa clara, documentada e suficiente para não apenas demiti-lo, mas também para processos criminais.
Eu tinha evidências suficientes para destruir completamente a reputação profissional dele e ainda conseguir que ele fosse preso, mas eu queria algo mais público, mais humilhante. Queria que ele sentisse a mesma vergonha e desespero que eu tinha sentido quando minha própria família se virou contra mim. Queria que ele soubesse exatamente por que estava sendo punido e quem estava por trás da sua queda. Marquei uma reunião geral da empresa para uma sexta-feira de manhã. Disse que seria uma apresentação importante sobre o futuro da companhia e que a presença de todos era obrigatória. Convidei também representantes de outras empresas do grupo, fornecedores importantes e até mesmo alguns clientes estratégicos. Durante a semana que antecedeu a reunião, o Ethan pareceu particularmente ansioso. Talvez tivesse percebido que algo estava acontecendo, ou talvez minha irmã tivesse descoberto que eu era sua chefe e contado para ele. De qualquer forma, ele estava visivelmente preocupado. Na manhã da reunião, cheguei ao escritório 2 horas mais cedo para me preparar. Revisei todos os documentos, organizei as evidências em uma apresentação clara e objetiva, e me preparei psicologicamente para o momento que havia planejado durante meses. A sala de conferências estava lotada. Mais de 50 pessoas estavam presentes, incluindo todos os funcionários da empresa, representantes de outras companhias, e até mesmo alguns jornalistas especializados em negócios que eu havia discretamente convidado. Comecei a apresentação falando sobre valores corporativos, sobre a importância da integridade nos negócios, sobre como comportamentos antiéticos podem destruir uma empresa. O Ethan estava sentado na primeira fileira, pálido, claramente suspeitando que algo ruim estava por vir. Depois de 15 minutos falando sobre ética, anunciei que havia descoberto irregularidades graves cometidas por um funcionário da empresa. Disse que a situação era tão séria que requeria ação imediata e transparente. Foi então que comecei a apresentar as evidências. Projetei na tela as notas fiscais falsas, os gastos pessoais registrados como despesas corporativas, as transferências para contas pessoais. Não mencionei o nome do Ethan inicialmente, mas foi ficando óbvio que estava falando sobre ele quando mostrei fotos das viagens de lua de mel que ele havia registrado como viagens de negócios. A sala estava em completo silêncio. As pessoas estavam chocadas com a extensão da fraude, com a quantidade de dinheiro envolvida, com o nível de planejamento necessário para executar aquele esquema durante tanto tempo. Foi então que disse o nome do Ethan em voz alta e anunciei que ele estava demitido por justa causa, que seria processado por fraude corporativa e que todas as evidências já haviam sido entregues às autoridades competentes. Pedi para que ele se retirasse imediatamente das dependências da empresa. A reação dele foi exatamente o que eu esperava. Primeiro tentou negar as acusações, depois tentou justificar dizendo que eram mal-entendidos. Depois começou a implorar por uma segunda chance. Tudo isso na frente de 50 pessoas, incluindo outros empresários da região que conheciam sua reputação. Quando ele percebeu que não havia saída, tentou apelar para a nossa história pessoal. Disse que eu estava fazendo aquilo por vingança, que as acusações eram exageradas, que eu estava usando minha posição para me vingar de questões pessoais antigas. Foi nesse momento que decidi revelar toda a verdade. Contei para toda a sala como ele havia terminado nosso noivado baseado em mentiras inventadas pela minha irmã, como minha própria família tinha me abandonado, como eu havia sido forçada a reconstruir minha vida do zero em outra cidade. Expliquei que a descoberta da fraude havia sido uma coincidência, que eu não estava perseguindo ele pessoalmente, mas que também não sentiria pena de alguém que havia me tratado de forma tão cruel no passado. Disse que justiça havia sido feita, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. O Ethan saiu da sala chorando, completamente humilhado, com sua reputação destruída na frente de pessoas importantes da região. Sabia que nunca mais conseguiria um emprego decente na área, que todo mundo saberia sobre a fraude e que teria que enfrentar possíveis consequências criminais. Após a reunião, vários empresários locais me procuraram para elogiar minha coragem e transparência. Disseram que aquele tipo de comportamento antiético era inaceitável no mercado e que eu tinha feito a coisa certa ao expor publicamente a situação. Minha reputação profissional saiu ainda mais fortalecida. Nos dias seguintes, a história se espalhou rapidamente pela cidade. Todo mundo estava comentando sobre como a filha que havia sido expulsa de casa havia voltado como CEO e demitido publicamente o ex-noivo que a havia traído. Era exatamente o tipo de fofoca que pequenas cidades adoram. Minha irmã tentou entrar em contato várias vezes depois disso. Mandou mensagens furiosas me acusando de ter planejado tudo, de ter agido por vingança, de ter destruído a vida deles propositalmente. Depois tentou uma abordagem mais emocional, dizendo que o Ethan estava devastado, que eles tinham um filho pequeno, que eu estava prejudicando uma família inocente. Eu não respondi nenhuma das mensagens.
Não tinha interesse em justificar minhas ações para pessoas que nunca se justificaram pelos erros que cometeram contra mim. Eles criaram essa situação com suas mentiras e traições, e agora teriam que lidar com as consequências. Meus pais também tentaram me procurar. Meu pai me ligou dizendo que eu havia ido longe demais, que família é sagrada, que eu deveria ter resolvido as questões pessoais de forma privada ao invés de destruir publicamente a vida do Ethan. Disse que minha irmã estava sofrendo muito, que eles estavam preocupados com o bem-estar do neto. Minha mãe mandou uma carta longa tentando me fazer sentir culpada. Disse que eu havia me tornado uma pessoa amarga e vingativa, que o sucesso havia subido à minha cabeça, que eu estava usando meu poder de forma inadequada. Pediu que eu reconsiderasse minha posição e ajudasse o Ethan a encontrar outro emprego. A ironia das mensagens deles era incrível. Durante 3 anos, não demonstraram nenhuma preocupação comigo, não pediram desculpas por terem acreditado em mentiras, não reconheceram os erros que cometeram. Mas quando as consequências chegaram até eles, de repente eu era a vilã da história. Decidi responder apenas uma vez, enviando uma mensagem clara e definitiva. Disse que eles haviam escolhido acreditar em mentiras ao invés de confiar em mim, que haviam me expulsado da família quando eu mais precisava de apoio, e que agora teriam que viver com as consequências dessas escolhas. Expliquei que eu não havia perseguido o Ethan, que a descoberta da fraude foi coincidência, mas que não me arrependia de ter feito justiça. Disse que eles deveriam ter pensado nas consequências antes de destruir minha vida, e que agora era tarde demais para arrependimentos. Terminei a mensagem dizendo que não queria mais contato com nenhum deles, que considerava a nossa relação familiar oficialmente encerrada. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.